O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, pela Web Rádio Ativa. Hoje a igreja celebra esta grande solenidade, né? Agora, encerrando praticamente o tempo pascal, nós temos algumas grandes solenidades, né? Hoje nós temos a solenidade da Ascensão, domingo que vem a solenidade de Pentecostes, depois no outro domingo a solenidade da Santíssima Trindade, depois na quinta-feira a solenidade do corpo e sangue do Senhor, Corpus Christi, depois temos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, de São Pedro e São Paulo, e assim vai, né? Mas hoje, na solenidade da Ascensão, e porque nós estamos também no ano C, nós lemos o Evangelho de Lucas. E se vocês prestarem atenção, irão verificar que o término do Evangelho de São Lucas é praticamente quase que sequencial. Você começar a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, parece que é uma sequência. Primeiro porque é o mesmo autor, né? São Lucas escreve o terceiro Evangelho, e é ele também quem escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. E é ele também, uma coisa interessante de Lucas, né? Ele é o que mais dá detalhes sobre a encarnação, sobre a vinda de Jesus, primeira para a terra. E também é Lucas que dá mais detalhes sobre essa volta primeira de Jesus, porque a gente diz assim, que ele voltou para os céus na ascensão. Ele também dá muitos detalhes, tanto no seu evangelho, como nessa primeira leitura, que ele fala com um amigo de Deus, Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. E aí nesta leitura, uma coisa interessante, porque primeiro nós vimos que ele ficou esses 40 dias preparando os apóstolos. Nessa última semana, tudo que nós ouvimos nos evangelhos foi o discurso da despedida. Ele já estava em tom de despedida. Em uma das homilias que fiz essa semana, eu falava para as pessoas, é como aquele pai que, percebendo que a morte se aproxima, que ele vai partir, ele reúne os filhos, reúne a esposa e começa a falar sobre alguns detalhes. Começa a falar a senha do banco, que ele nunca falou para ninguém. Começa a falar onde as coisas que ele escondeu na casa, que ninguém sabe onde está. Ele começa a dizer, e os filhos e a esposa preocupado, para com isso, não fala isso. Você não vai morrer. É assim que falam, né? Eu na minha casa, quando começo a falar isso, vocês quase me batem. Lá vem o pai com as besteiras dele. Mas a gente tem que preparar. Porque é muito triste, às vezes a gente vê, o marido morre,
e a esposa passa necessidade porque tem o dinheiro no banco e ela não sabe a senha. Isso não pode acontecer. Então aqui Jesus também, ele preparou os apóstolos para que depois, porque ele está dizendo, eu vou partir, eu vou ascender ao Pai. E ele vai dizer, se eu não for, o Paráclito não vem, eu preciso ir. E aqui interessante porque ele, nesse último momento, ele chama, e é muito interessante isso, né? Porque quando fala Teófilo, amigo de Deus. E ele vai para uma cidade, próximo de uma cidade, diz a palavra, que é a cidade dos seus amigos. Betânia, a cidade de Maria, de Marta e de Lázaro, os melhores amigos de Jesus, seus grandes hospedeiros. E ele vai para próximo de Betânia, e ali diz a palavra de Deus que ele sobe aos céus, ele ascende. Ascender significa subir. E aqui eu aproveito para fazer um parênteses, para a gente não confundir. Quando a gente reza o terço, a gente celebra os mistérios, não é isso? E lá nos mistérios gloriosos, nós celebramos esse mistério da ascensão. Vocês lembram qual é? O mistério que a gente fala, nesse mistério contemplamos a ascensão do Senhor Jesus. Lembram? É o segundo mistério glorioso. Tá? Mas eu estou falando isso para a gente não fazer confusão, porque o quarto mistério glorioso, a gente contempla a assunção da Virgem Maria. E aqui então é preciso nós fazermos uma diferença, porque tem gente que eu vi ontem, por exemplo, hoje é a festa da assunção do Senhor, né? Não, é errado falar assunção, porque é ascensão. A palavra ascensão no sentido litúrgico aqui, ela vem nos dizer que ele sobe por força própria, porque ele é Deus, Jesus é Deus, então ele sobe aos céus por força própria. Agora, a palavra assunção, de assumir, então Nossa Senhora, ela não é deusa, ela não sobe, ela não tem força para subir sozinha. Então Deus manda os anjos que levam a Virgem Maria para o céu. Por isso que a gente, quando olha para as imagens de Nossa Senhora da Assunção, ou também alguns chamam de Nossa Senhora da Glória, a gente vê que ela tem um monte de anjinho no pé. Por quê? Porque os anjos, com a força, é que leva, pela ordem de Deus, Maria assunta aos céus. Feita essa diferenciação, voltando para essa leitura, eles ficaram tão extasiados que ficaram olhando para o céu. Vocês imaginam uma cena dessa, né? Se nós estivéssemos lá, né, Conceição? Que coisa linda, né? A gente vê Jesus subindo aos céus, cumprindo a promessa que ele falou. O céu se abrindo e ele entrando. Eles ficaram extasiados. Mas aí aparecem dois anjos, que aqui na leitura diz, dois homens vestidos de branco. E esses anjos vão dizer, homens da Galileia, o que vocês estão fazendo parado aí? Para que vocês estão ficando olhando para o céu? Do mesmo modo que vocês estão vendo subir para o céu, como diz outro, ele vai descer. Porque Jesus vai ter a sua vinda gloriosa. Mas vejam bem também uma coisa importante aqui, que nós devemos olhar, nessa recomendação dos anjos, é para que nós possamos pôr os pés no chão e trabalhar a nossa vida. Não podemos somente ficar contemplando, não. Nós devemos ter os pés no chão e não nas alturas. A missão acontece aqui na terra, no nosso dia a dia. Nossa missão de discípulo missionário com a nossa vida, testemunhar Jesus Cristo. Eu costumo dizer, tem gente que acha que o céu é aqui na terra. O padre na homilia agora há pouco fazia uma bela explanação, parabéns o padre, porque olha que coisa linda que o senhor falou a respeito disso, de estar na presença, de imaginar o céu não como um lugar físico, porque quando a gente fala céu, a gente imagina que vai ter um quarto, que vai ter televisão, que vai ter ar-condicionado. Não, estar nesta presença, estar cheio desta presença de Deus. Então, a gente não pode querer dissociar, quando eu disse, tem gente que acha que quer ficar só olhando, contemplando. Não, nós precisamos trabalhar. Né? Você imagina uma dona de casa falar, não, eu vou ficar aqui na igreja o dia inteiro rezando. O padre Neuci vai falar, dá licença que eu preciso fechar a porta, né? Não, você tem que ir para casa, você tem que fazer comida para os teus filhos, você tem que limpar a casa, o marido também tem que trabalhar, sustentar. Então, ou seja, a nossa missão continua. Nós não paramos. E todas as pastorais, movimentos, ordens, congregações, ministérios, tudo que há na igreja
deve estar direcionado para esse mandato de Jesus, que é o mandato de anunciar o Evangelho. O Papa Francisco usa uma expressão: é a nossa missão primeira e primária. Não pode ter na nossa vida de cristão nenhuma missão, nenhum ministério, uma coisa que seja mais importante do que o anúncio do Evangelho. Presta atenção no que eu vou dizer. Se o ministério que você está participando, se o movimento que você está participando, se a pastoral que você está participando não tem como preocupação primeira o anúncio do Evangelho, tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque a pastoral não existe para fazer reunião e encontro, passar o tempo. Pastoral é missão, é trabalho, é cansaço. Quem vai para a missão cansa. Então nós devemos olhar o documento 100 da CNBB, que lembra, por exemplo, as nossas paróquias, as nossas comunidades. E aí, parafraseando o Papa Francisco, ele vai dizer: as paróquias não são postos de atendimento. As paróquias não são distribuidora de sacramentos. Vocês que estão nos vendo, vocês que estão aqui na igreja, vocês não são clientes do Padre Neuci, vocês não são clientes da paróquia Santa Rita, vocês são fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. E nesse sentido, quando nós dizemos que não somos cliente, não somos posto de atendimento, porque o posto de atendimento é lá o postinho de saúde, onde a Marinalva trabalhava, né? Então eu estou doente, vou lá tomar uma injeção, tomar uma vacina. A distribuição, supermercado, acabou em casa, eu vou lá no mercado e compro, levo para casa. Aí não preciso voltar no mercado mais. Só que na igreja de Jesus Cristo não é assim. Quando o padre falava desse estar na presença, você não vai querer estar na presença só uma vez por dia. Esses dias eu conversei com uma pessoa, né, da comunidade, porque a gente faz uma escala de missa, não porque a gente tem que escalar as pessoas, é porque para saber quem que fica, quem que sai. Aí teve uma pessoa, eu perguntei para ela, quando eu estou escalado eu vou. Quer dizer que se não está, não vai. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar na presença do amado 24 horas por dia. A gente vai todo dia na casa da namorada, na casa do namorado, se der certo. E não só uma vez por semana, uma vez por mês. Então, meus irmãos, depois na carta aos Efésios, o apóstolo vai dizer, o apóstolo Paulo, que roga a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dê sabedoria para revelar este conhecimento dele mesmo, para entender esse Espírito que Ele nos promete e nos prepararmos para receber. Então, a partir de hoje, na solenidade da Ascensão, é dado um pontapé inicial para esta semana de preparação para a grande solenidade de Pentecostes, que é domingo que vem. Caminhar nesta semana, preparando o nosso coração, ouvindo que Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Então Ele está dizendo para nós: não saiam da igreja, porque eu vou derramar o meu Espírito Santo na igreja. E se você não estiver na igreja, você corre o risco de não pegar uma porção desse Espírito Santo de Deus para a tua vida. Por isso, esse não vos afasteis de Jerusalém significa não vos afasteis da minha igreja. E esta igreja que está esparramada, como também o livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele fala confins do mundo, ele está dizendo aqui a nossa paróquia, a nossa diocese, porque estamos muito longe de Jerusalém. Mas o evangelho anunciado aqui chegou, e aqui deu frutos, como nós podemos perceber. A ascensão de Jesus, meus irmãos, é o reencontro da humanidade com Deus. Por que reencontro? Porque a humanidade foi criada no paraíso, foi criada no céu, foi criada no Éden. Adão e Eva em estado de santidade, mas pelo pecado foram expulsos e vieram para a terra. Perderam o paraíso. As portas do céu se fecharam. E como eu dizia, quando houve a encarnação que o anjo Gabriel anunciou a Maria, pela ação do Espírito Santo, Jesus, a segunda pessoa trina, ele abre os céus e desce, ou seja, a divindade vem fazer um encontro com a humanidade de Maria no seu ventre, e através de Maria, encontra todos nós e toda a humanidade. Presta atenção, vou repetir, a divindade vem assumir a nossa humanidade. Hoje,
quando celebramos a ascensão, Jesus com a sua divindade, mas agora abraçado com a humanidade, porque Jesus tem duas naturezas, humana e divina. Agora ele leva a nossa humanidade para o céu, porque Jesus, ele não deixou a natureza humana aqui. Ele sobe com essas duas naturezas e as portas do céu se abrem para a humanidade reencontrar o Criador, reencontrar Deus. A comunhão que tinha sido perdida, agora é reatada na ascensão de Jesus, que faz com que a nossa humanidade assuma, atinja os céus, passe, ele abre as portas do paraíso para todos nós. E todos nós devemos viver esta esperança. A nossa vida terrena, meus irmãos, se resume a uma passagem. Somos peregrinos. Tem uma antiga canção que dizia assim: nós somos caminheiros que marcham para os céus. A cada dia que eu caminho, eu estou mais próximo da minha glória de encontro com o Senhor. Prestem atenção. A nossa vida aqui na terra não pode ser resumida a ficar esperando a hora da morte como se fosse um jogo de sorte. Que se eu der sorte eu vou ser salvo, se eu não der sorte eu vou para o inferno. Não é assim. Isso é jogo de azar. Porque o jogo de azar, você não tem poder de mudar as coisas nenhuma. Você não pode fazer nada, é azar. Agora, a nossa vida não é jogo. A nossa vida é luta, como diz Paulo. A nossa vida é caminhar, a nossa vida é peregrinar. E essa peregrinação, esse caminhar, essa fidelidade ao projeto de Deus vai nos fazer atingir o céu. Não por sorte, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo e da sua mãe Maria Santíssima. É esse o diferencial que nós estamos querendo dizer, que nós somos capazes de estarmos no paraíso, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que nos amou por primeiro. A sua elevação aos céus é sentida em todos os lugares, em todos os tempos. Prestem atenção que o padre vai fazer o prefácio da missa, daqui a pouco, o prefácio da Ascensão, prefácio 1, e vocês vão ver que ele vai dizer: ele é nossa cabeça, princípio, que subiu aos céus, não para se afastar de nossa humildade, não para se afastar da nossa humanidade, não, mas para nos dar certeza de que vai nos conduzir à glória da imortalidade. É como aquele que parte em primeiro lugar, não que ele esteja abandonando quem está atrás, mas ele está fazendo o caminho para que a gente possa seguir e ir também nesta mesma trilha, alcançar a nossa ascensão aos céus. Para concluir, lembro, hoje a igreja no mundo inteiro celebra o 56º dia mundial das comunicações sociais. E o tema que o Papa Francisco escolheu para este ano é escutai. Escutar é diferente de ouvir. E ele fala escutar com os ouvidos do coração. Ele vai dizer: ao médico ilustre habituado a curar as feridas da alma, foi-lhe perguntada qual a maior necessidade das pessoas nos dias de hoje. E ele respondeu: ser ouvido. Porque ninguém tem paciência de escutar ninguém mais. Ah, não estou com tempo, depois você fala, depois não sei o quê, que ninguém senta e ouve. E às vezes quando senta e ouve, a pessoa começa a falar, o outro já começa a interferir, já começa a dar palpite. Deixe o outro falar, apenas escute. É este o tema que ele nos fala. E também lembrar que neste domingo nós iniciamos a semana no hemisfério sul, viu gente? Hemisfério sul, América Latina, África, Austrália. Porque no hemisfério norte, esta semana de oração pela unidade dos cristãos é celebrada na semana que cai 25 de janeiro, que é a conversão de São Paulo, tá? Que é o apóstolo dos gentios, dos pagãos, então por isso que tem todo esse contexto. Mas nós no hemisfério sul, celebramos a semana do dia da ascensão até o dia de Pentecostes. Então essa semana agora vindoura, a igreja é convidada a rezar pela unidade dos cristãos, em preparação a Pentecostes, que é a grande unidade do povo de Deus. E este ano o tema escolhido foi: vimos a estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. É a grande oração para que os cristãos possam se unir. E quando eu estou dizendo cristãos, eu estou dizendo nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos.
cristãos católicos ortodoxos, cristãos católicos orientais, cristãos pentecostais das mais diversas denominações, desde Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, Universal, Igreja da Graça, todos somos cristãos. Então essa semana é rezar por esta unidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.